Boa noite, senhoras e senhores telespectadores. Estamos mais uma vez na sua companhia para o vosso programa Lemos, Ouvimos e Vemos, Não Queremos Ignorar. Desta vez tenho uma convidada muito querida e agradeço imenso a presença da doutora Margarida Frois, pessoa subejamente conhecida aqui nestes concelhos aqui à volta, especialmente em Arganil, onde é a bibliotecária de todas as bibliotecas públicas do concelho, a quem agradeço a presença e a boa vontade de despender um bocadinho de tempo para estar neste programa. Muito obrigada. Boa noite, doutora Margarida. Estou muito contente da doutora ter aceito. Andámos em algumas conversações, algumas vezes, a acertar também tempos, e desta vez é possível, o que me agrada imenso. Nós, no início do programa, costumamos sempre pedir às nossas e aos nossos convidados que comentem uma frase que serve de mote ao programa da Simone de Beauvoir, que diz que é na arte que o homem, com letra grande obviamente, se ultrapassa definitivamente. A doutora pode comentar, por favor? Sim, e concordo inteiramente. Na medida em que o homem, na sua dimensão, como o homem, a humanidade, vive, cresce e caminha sempre com base na cultura, na arte. E porquê? Porque o que é a cultura, o que é a arte, qualquer uma delas, não é? E nós hoje vamos falar também da sétima, não é? Exatamente. E o que é a arte? A arte é realmente a capacidade que o homem tem de admirar o que é belo e, ao mesmo tempo, criá-lo. Isso é uma faculdade inerente ao homem. Nenhum outro animal consegue esse estado. E, portanto, para mim, a arte, e aí incluímos a escrita, o cinema, a música, a dança, todas as formas, a pintura, todas as formas que o homem, ao longo do seu percurso, foi desenvolvendo, não é? Sim. A partir do seu interior, da sua capacidade de imaginação e criatividade, é essa arte, é essa cultura que realmente transforma o homem na parte boa que ele é. É isso, para mim é isso. Muito obrigada. A doutora, na questão da literatura, escolheu um livro que eu acho muito interessante, que li, não propriamente tive que ler este, mas na altura, quando eu sou de Germânicas e, portanto, tínhamos literatura norte-americana, e não só tive que ler Hemingway, mas gostei de ler Hemingway. E a doutora escolheu um livro particularmente interessante, que eu depois pedirei à Regi para mostrar, que é O Velho e o Mar. Então agora peço à Regi para fazer o favor de mostrar a capa. A doutora Margarida escolheu este livro e acho que levou algum tempo a pensar, mas parece-me que foi uma escolha, acho que rápida. A doutora lembra-se, eu tenho um querido amigo que costuma dizer, às vezes não somos nós que procuramos os livros, são os livros que nos procuram a nós. A doutora lembra-se em que altura é que o leu e qual é a impressão que lhe deixou tão duradoura que a doutora escolhe agora este livro como um dos livros que a impressionou? Lembro perfeitamente. É natural, eu sou bibliotecária, portanto o meu trabalho é ler, não só, essa é uma parte, depois há todo o trabalho técnico que eu faço, mas não é por ser bibliotecária, eu leio muito, muito mesmo, muito mesmo, e desde muito nova. Aliás, os leitores formam-se em novos, não é? Precisamente, é por isso que nós trabalhamos. Exatamente, e um trabalho enorme. Que realmente só tenho que dar os parabéns porque conheço o trabalho e tem sido um trabalho tentamos fazer. Muito bom. Difícil, mas difícil, vamos caminhando. Claro. Vamos caminhando. Como é leitora, sabe perfeitamente que os livros
a escrita tem a capacidade, quando o escritor é bom, não é? E consegue entrar dentro de nós e nós conseguimos entrar dentro da escrita dele, não é? Nós tornamos-nos autores, tornamos-nos personagens do livro. E também, e deve ter isso também como experiência, que nós, o livro que lemos, quando lemos um livro, aquilo que nós sentimos, as imagens que nós criamos dentro de nós, tem muito a ver com o momento também que nós vivemos. Claro. Se nós estamos numa fase muito boa da nossa vida e estamos felizes, nós olhamos com outros olhos um livro que leríamos noutra fase diferente. E o Velho e o Mar, eu li-o para aí no início da década de 90. A primeira metade da década de 90. E eu estava a atravessar uma fase da minha vida complicada. Sabe, quando nós somos ambiciosos e queremos coisas que não nos caem assim do céu aos trambolhões, as coisas tornam-se difíceis e é preciso lutar e há a angústia de conseguir ou não conseguir. Eu estava numa fase dessas da minha vida. Estava numa fase de mudança que ainda era incerta e que realmente nos traz algum sofrimento. E era preciso tenacidade, era preciso... Eu tinha, na altura, já tinha os meus 2 filhos, estava a fazer uma pós-graduação, estava a trabalhar, a minha vida não era nada fácil, mas eu queria atingir determinados objetivos. E o Velho e o Mar, eu li-o nessa fase. E impressionou-me extraordinariamente e eu revi-me. Felizmente o meu futuro até agora não se comparou ao do velho. Exatamente. Mas toda aquela luta pela sobrevivência, aquela luta por conseguir trazer o peixe e a luta para o matar, digamos, mas depois também para o salvar, há ali uma dualidade de interesses. Essa luta, na verdade, eu inspirou-a. Eu revi-me naquela luta quase sem futuro, quase sem... há um momento em que está tudo perdido, mas depois há algo que também se salva, não é? E realmente este livro, quando me propôs e quando me convidou, coisa que eu lhe agradeço muito e que eu deveria ter começado por agradecer, peço desculpa, por amor de Deus. Mas foi realmente um convite muito simpático e eu demorei alguns dias a responder, mas naquele momento, o livro surgiu na minha mente imediatamente, porque de tantos livros que eu li, e alguns, muitos interessantíssimos e de que eu também me marcaram, mas eu penso que este livro, pelo momento em que foi lido e pela sensação forte que criou dentro de mim, é realmente das leituras que eu considero daquelas que me marcaram para a vida. E a doutora lembra-se, quer dizer, por exemplo... portanto, já foi numa altura que não corresponde, por exemplo, é um livro marcante na vida da sua autora, mas não corresponde, por exemplo, à juventude ou na altura em que provavelmente há coisas que também têm muito efeito em nós. Se o procurou ou como é que surgiu a vontade de o ler? Lembra-se disso? Isso foi já por acaso? Não sei. Sabe que, como disse há pouco, nós nunca sabemos bem se somos nós que procuramos o livro ou se é o livro que nos procura a nós. E há tempo eu estava de serviço na sala de adultos da biblioteca e há um episódio muito interessante de uma rapariga nova que andava pelas estantes. E eu andava por ali também e ela disse-me, ainda não houve nenhum que me tivesse chamado. E ela percorria as estantes. E isso é verdade, porque é a grande vantagem das bibliotecas em livre acesso. Exatamente. É nós percorrermos as estantes. Exato. E há uma capa, há um título, há uma cor que nos chama a atenção. E que nós, naquele momento, é este que eu vou levar, não é? Muito interessante. E com este eu não sei realmente como aconteceu, mas acontece muitas vezes. Okay. Continua a acontecer-me. Exato. Eu conheço
relativamente bem as bibliotecas, mas há sempre um livro que me surpreende, claro. e que eu ainda não tinha lido e que eu ainda não conhecia. E há imensos que ainda não li. Claro, mas... claro. E cada vez, inclusivamente, pensou-se que como, por exemplo, o vídeo veio destronar a rádio ou assim, também se pensa que a internet veio destronar o livro, digital, o que não acontece. O que não acontece. Eu penso que não. Não, nem vai acontecer, penso eu. Porque o livro é um objeto, as pessoas têm cheiro, têm essa possibilidade de ser manuseado e as pessoas precisam disso, eu acho. Quer dizer, é físico, é uma ligação que não é com um monitor, com um aparelho qualquer digital e, portanto, acho que sim, que vai continuar, as pessoas vão continuar sempre a querer ter os livros. A literatura físicos. tem outro sabor. Sim, eu acho que sim. A literatura tem outro sabor no livro. E eu tenho experiência de jovens, conheço jovens de países onde há muito tempo estão vulgarizados os suportes digitais, muito antes do nosso país, e eles continuam a ler o livro em papel. Sim. Embora leiam também, eu também leio, e tenho, realmente o suporte digital para mim é apenas mais um suporte, não faço drama. Exatamente. Pronto. Quando é necessário leio, por exemplo, dá muito jeito de trazer no saco um e-book com vários livros, exatamente. Não é? Dá muito jeito, é mais leve, é mais fácil de transportar. E mais imediato. Sim, e por isso trago e leio muitas vezes. Sim, eu também tenho. Mas continuo a gostar imenso do não livro, dispensar. a dispensar o livro. Ok. Portanto, nós já falámos no autor do livro, que é Ernest Hemingway, e agora passaríamos uma pequena biografia sobre o autor e depois voltaríamos ao livro. Então, agora gostaria de pedir à doutora Margarida se fazia uma pequena sinopse do livro, por favor. Ui, isso é um bocadinho complicado. Eu vou ajudando. Não, mas sim, claro que nós temos a história, portanto, o autor, como já disse, é Ernest Hemingway, é um autor americano e, portanto, ele também nos consegue transmitir todas estas sensações, porque é um belíssimo autor, não é? Sim. Há críticos que dizem que ele é um autor pessimista, mas eu acho que ele tem uma visão da realidade muito concreta e isso faz com que ele não adoce as situações, mas vá ao cerne. Exato. Este livro conta a história de um velho marinheiro que, desiludido porque não tem pescado nada, peixe que realmente faça jus ao seu percurso de vida, em que
era um marinheiro considerado pela sua arte de pescar e que resolve mais uma vez ir ao mar. Ele tem um amigo, um rapaz novo, que o admira extraordinariamente e que quer ir com ele, mas ele decide ir sozinho. E vai na tentativa de pescar desta vez algo que realmente lhe levante realmente o seu ego, que ele volte a brilhar como... E também que lhe garanta a subsistência, porque entretanto passaram 84 dias sem ele conseguir ter pescado nada. Sim, mas eu acho que não é tanto a sobrevivência que o leva a pescar. Sim. É realmente o seu amor próprio que o leva a ir. Ele não quer que o rapaz o acompanhe, o rapaz insiste, quer ir, mas ele decide ir sozinho. E vai e aventura-se no mar. Para longe de qualquer sítio onde já tenha estado, embora ele conheça, e como marinheiro experiente, não se perde facilmente no mar, porque exatamente. Ele conhece-o. Mas o que ele pretende é um peixe grande, que realmente lhe prova a si próprio que ele ainda é capaz, ele ainda é um homem nas suas capacidades como pescador. O livro tem monólogos, não é? O marinheiro fala com ele próprio e com o peixe. Mas depois numa fase seguinte, e a certa altura, portanto, ele lança as linhas e aguarda e que realmente os peixes piquem o anzol. E depois há um momento em que ele sente que realmente há ali qualquer coisa diferente, algo que o faz prever de uma boa pescaria. E começa a luta com um peixe que é maior que o próprio barco dele. Exatamente. E esse é um aspecto muito interessante. O peixe é maior que o barco. Portanto, o peixe anda em volta, vai como que estudando o seu captor, não é? E vão-se estudando um ao outro. Ele ainda não o viu. Mas quando o vê e a sombra do peixe passa por baixo do barco, e ele nunca mais... apercebe-se que pescou algo enorme. E quando o peixe vem à superfície e ele se apercebe do que tem ali, há um certo medo que perpassa pelo espírito dele, mas ele não resolve ir avante e pescar o peixe. Claro que há uma luta muito grande entre ele e o peixe, só a sua grande experiência como pescador permite vencê-lo, não é? O peixe que a certa altura vem à superfície e ele mata-o. Mata-o, não o pode colocar dentro do barco porque ele é maior que exatamente. O barco, e então reboca-o, não é? E parece que está tudo bem, não é? O velho marinheiro, volta para o porto com a sua carga preciosa, um peixe que vai alimentar imensa gente, não sei quantos quilos que ele pensa que o peixe terá. Mas depois acontece a outra parte. O peixe começa a ser atacado por outros peixes, não é? Tubarões, o peixe foi ferido, exatamente. O peixe foi ferido, deita sangue, trai tubarões. E essa é a segunda luta do velho, já muito cansado, já porque, entretanto, passaram dias, noites, não é? Ele muito cansado, mas não desiste. Não desiste e luta contra os tubarões. Consegue matar o primeiro, ferir o segundo, eles fogem, mas ele sabe que eles vão voltar, não é? Claro. Prepara-se psicologicamente, diz: tu tens que aguentar, tu não tens dores nenhumas, tu estás bem, tu estás lúcido, a tua cabeça está a funcionar, as tuas mãos estão a funcionar. Portanto, em algumas alturas as mãos deixaram um bocado de funcionar, porque ele teve, devido ao peso do peixe, do anzol, da linha, que enrolar-se na linha para conseguir
segurá-lo, porque ele conseguiu, com as poucas coisas que tinha no barco, conseguiu amarrá-lo ao barco, mas o resto ele tinha que o segurar, e isto noites e dias, não é? E aí foi um bocado difícil. Portanto, ele depois até, inclusivamente, fala com as próprias mãos. Precisamente. Porque à medida que a luta para pescar o peixe e depois o que vem a seguir, de um homem que nós imaginamos que era um homem já velho, não é? Tudo isso, imaginamos o sofrimento que ele passou, não é? Isso é muito transmissível, é muito Hemingway transmite isso de uma maneira extraordinária. Extraordinária a forma como nós vivemos o sofrimento do velho marinheiro. Bom, os tubarões vão comendo o peixe, ele vai lutando contra eles, com as armas que tem, vai-as perdendo também, a certa altura não tem nada com que lutar e as forças também estão no limite. E ele chega ao porto apenas com a cabeça do peixe e a sua espinha e a barbatana. Ele chega e o seu desespero é muito grande, mas ao mesmo tempo há uma parte muito interessante do livro que é aquele em que ele pede desculpa ao peixe. Eu não te devia ter matado, não é? Tu és meu amigo e eu sou teu amigo. Eu não te devia ter morto. Tu não merecias que eu te fizesse isso. E é um diálogo extraordinário entre o marinheiro e o velho marinheiro e o peixe. Na verdade, ele vai para a sua casa, para o seu quarto, para a sua cama de jornais, adormece extenuado. Nós não sabemos se o velho sobreviveu, porque quando o rapaz está com ele, o encontra de manhã em casa, e ele já foi ao porto e viu o barco, e viu a cabeça do peixe, e viu a sua espinha e a sua barbatana, percebeu que realmente era um peixe enorme, que estava para além da capacidade do velho marinheiro. E isso traz também a grande lição, ao fim e ao cabo, que o livro nos transmite. Perante toda aquela luta, que foi uma luta de certa forma inglória, não é? Porque ele não conseguiu atingir o seu objetivo, mas ele atingiu outro objetivo que o levou também a iniciar aquela viagem. Foi mostrar a ele próprio que era capaz. Exatamente. E mostrar também às pessoas, porque todos que viram o barco e os restos do peixe se aperceberam do enorme peixe que ele tinha pescado. E eu penso que para ele isso era mais importante que o próprio peixe. Exatamente. De maneira que ele pensa voltar ao mar. Ele volta lá. Nós não sabemos se ele vai voltar, porque o autor não nos diz isso. Não é? Nem sabemos se ele sobreviveu àquele grande cansaço, esgotamento absoluto em que é engraçado que eu fiquei com a ideia que sim, que ele tinha sobrevivido. Mas talvez não. Não sei, também não sei. O rapaz dá essa ideia. Quando o deixa e vai depois falar com as pessoas que já viram, os turistas, todo o aparato que se formou à volta, dá essa ideia, mas nós não sabemos. Eu gostaria de referir realmente essa parte em que ele mostra esse respeito que tem pelo peixe e se sente, apesar de tudo, sabendo que o terá que matar, acha que é... Ele quase que trata os animais como se fossem pessoas. Para ele, quase que têm o mesmo lugar ou até um lugar ainda mais elevado que propriamente o homem. E ele diz precisamente isso. Peixe, disse, amo-te e respeito-te muito, mas hei de matar-te antes do dia acabar. Esperemos que sim, pensou. E depois em relação aos pássaros, porque entretanto os pássaros também veem o peixe e começam também
a sobrevoar o barco. Ele diz: que idade tens? Perguntou-lhe o velho. É a tua primeira viagem? Repousa à vontade, passarito, e depois vai e vive a tua vida como os homens, os pássaros e os peixes. Fica em minha casa se preferes, ó pássaro. Tenho pena de não içar a vela e levar-te com a aragem que se está levantando, mas estou com um amigo. E depois, em relação outra vez ao peixe, ele está a pensar, é um grande peixe e tenho de o convencer, pensou. Não devo deixá-lo nunca tomar conhecimento da sua própria força, nem do que poderia fazer se corresse. Se eu tivesse de correr no lugar dele, jogava tudo por tudo até que alguma coisa rebentasse. Mas graças a Deus não são tão inteligentes como nós que os matamos, embora sejam mais nobres e mais capazes. E mais uma vez ele interpela o peixe e diz: como vai a tua vida, peixe? Perguntou alto. Eu sinto-me bem, a mão esquerda está melhor e tenho comida para uma noite e um dia. Também o peixe é um amigo, disse em voz alta, mas tenho de o matar. Agrada-me pensar que não temos de matar as estrelas. Ora, imagina, pensou, que um homem devia todos os dias ver se matava a lua. A lua foge. Mas imagina que todos os dias teria de ver se matava o sol. Nascemos com muita sorte. Sentiu depois pena do grande peixe que nada tinha de comer e a sua determinação em matá-lo não contrariava a pena que sentia. A quantas pessoas dará de comer, pensou. Mas são elas dignas de o comer? Não, claro que não. Não há ninguém digno de o comer. Tal é o seu comportamento, a sua dignidade. Portanto, realmente isto são passagens um bocado impressionantes. E Hemingway, que teve uma vida complicada e viajou pelo mundo inteiro, também teve ele próprio experiências no mar, porque quando esteve em Cuba ele fazia viagens com os pescadores. Quase que me faz lembrar São Francisco Xavier, quando ele se dirige aos animais como sendo iguais, como sendo quase pessoas, e lhes reconhece essa dignidade e a qualidade de criatura. E isto é uma das coisas que nele e neste livro especialmente me marcou mais. Doutora Margarida, lembra-se com certeza da passagem em que ele sempre, o que é recorrente, em que, apesar de ele ser pescador, ele sonhava com os leões e com a África. É muito interessante isso. Eu não consegui perceber muito bem porque esse contraste tão grande, talvez, pronto, não consegui saber. A doutora... Não refleti sobre isso. Não pensei muito sobre isso. Poderá haver aí alguma analogia entre o mar e a selva? Okay. Sim, foi a ligação que eu fiz. Mas francamente devo dizer que não pensei muito sobre isso, mas pois é possível que seja esse tipo. Luta... Portanto, como ele adorava as criaturas, fossem elas quais fossem, e talvez com o contraste pelo mar, apesar de a selva ser também um espaço um bocadinho adverso ao homem, não é? Quer dizer, o homem, tanto no mar, na imensidão, tanto no mar como na selva, são ambientes, digamos, perigosos. Mas são ao mesmo tempo ambientes de liberdade. De liberdade, exatamente, e de muita beleza. De muita beleza. O autor não nos dá muitas pistas sobre isso, embora refira várias vezes, acho que deixa à nossa imaginação. Exatamente. E à nossa interpretação, dar-lhe um significado. Para mim, sem pensar muito nisso... Sim, mas faz sentido. Pensei realmente nessa analogia entre o mar e a selva, os leões e os peixes perigosos, mas ao mesmo tempo a beleza de um espaço e do outro, e acima de tudo um espaço de liberdade. O mar é um espaço de liberdade, a selva é um espaço de liberdade, onde os seus habitantes se movimentam Pois na vastidão.
sem isso amarras. tem, Sem amarras. exatamente. Eu acho que para ele, para mim, o autor colocar ali esse contraste, não é? Da selva e do mar, é realmente esses dois espaços de liberdade que o homem, ao fim e ao cabo, amava, não era? Exatamente. A doutora há bocado ficou com a dúvida, quer dizer, o Hemingway deixa outra vez à capacidade de cada leitor ou cada leitora de dar um fim ao romance. E eu não sei, pareceu-me que o senhor, lá que o velhote continuaria. E porque a última frase é: ao cimo da estrada, na sua cabana, o velho adormeceu outra vez. Ainda dormia de bruços e o rapaz estava sentado ao pé dele a observá-lo. O velho estava a sonhar com os leões. Portanto, eu imagino que... Mas podia ser um sonho já na outra vida. Precisamente, essa é uma pista que o autor nos deixa e que pode nos levar a pensar que realmente o velho acabou por falecer na sequência do esforço e do Exatamente, tratamento. porque ele também não tinha que comer e nem lhe apetecia. Porque os leões, e como disse, acompanham, é um sonho recorrente. Exatamente. Não é? É um sonho recorrente. Será que os leões seriam outra vida e não aquela, não é? Sim, pode haver. Os grandes autores deixam-nos sempre muitas portas para a nossa imaginação e para a nossa criatividade. Deixam-nos, isso acho que é uma dádiva de quem escreve, é realmente dar-nos a possibilidade de nos tornarmos também autores. Exato. E criar fins diferentes